hoje eu vou falar do luto de uma mãe. Eu sei que muitos passam por aqui, né? E é a primeira vez que eu venho falar sobre isso. A minha filha deixou o plano físico há 7 anos atrás, devido a um aneurisma cerebral. Nos pegou muito de surpresa, tá? Então, às vezes, se eu usar a colinha, não repare, porque eu estou nervosa, né? A gente fica um pouco nervosa, porque é a primeira vez. Então, para começar a falar sobre o luto, eu vou dizer para você o que é o luto. O luto é a dor causada pela morte física daquele que a gente tanto ama. Porque a morte, ela não existe, né? É o corpo físico, né, que fica, e o espírito que vai embora por determinado tempo. E viver o luto é viver essa dor. Não é fácil viver essa dor, né? Não é fácil. É um dia de cada vez, é uma montanha russa. Um dia você está bem, outro dia você está mais fraquinho, né? E o luto não tem prazo de validade. Ele não tem prazo de validade. Como tem gente que fala, daqui a pouco passa. Daqui a um ano, daqui a um mês, passa. Não passa. Cada um tem o prazo do seu luto. Eu, Andréia, eu ainda vivo o meu luto. Era minha filha única. Então, ainda dói. Não aquela dor que começou lá no início, de desespero, onde eu não entendia nada do espiritismo. Eu não tinha espiritualidade nenhuma. E quando a minha filha se foi, ela me pegou toda a família de surpresa. Porque não tinha indício nenhum, não sentia dor, não sentia nada. E pegou todo mundo de surpresa. E quando eu cheguei no hospital, né, ela não passou mal pé na nossa casa. Ela passou mal na casa do namorado dela e a gente recebeu a notícia pelo telefone. Quando eu cheguei ao hospital, eu morava no Rio de Janeiro, e a prima do namorado dela, que era muito amiga dela, falou assim: pede à Mãe Santíssima que ela não abandona nenhuma mãe. Foi aí onde eu me apeguei à Mãe Santíssima, pedia que não deixasse a minha filha ir embora. E eu ficava, na minha cabeça, eu achava que eu ia tirar minha filha dali, eu ia para casa e eu ia cuidar da minha filha. Então, gente, eu digo que a dor é nossa. Eu tive apoio, sim. Eu tive apoio da minha família, das minhas irmãs, dos amigos, do meu marido que está aqui, que até hoje eu tenho apoio, que ele deixou de viver o luto dele para viver o meu. Tá? Só que as pessoas vão embora com o tempo. Eles acham que você está bem. E eles vão embora. Mas eu vou culpar porque eles vão embora? Não, não vou culpar. Porque a dor é minha, sou eu que tenho que carregar. Fui eu que aceitei o combinado lá em cima antes de reencarnar. Fui eu que aceitei que eu ia passar por essa prova. Só que tem o véu do esquecimento, né? Vem o véu do esquecimento. E eu, quando falava, né? Não, mas isso você aceitou. Eu falava assim, eu estava bêbada, eu estava maluca. Porque como é que uma mãe vai aceitar uma coisa dessa? Mas eu estava em espírito, né? Então, a dor é nossa. E existe, gente, os estágios do luto, onde a gente passa. Não tem como não passar. Alguns sim, alguns não. Um com mais intensidade, outros não. E o primeiro estágio é o da negação e isolamento, que são mecanismos de defesa temporária contra a dor psíquica, diante a morte física do nosso ente querido. Ela pode durar instantes, pode durar meses, pode durar anos. Depois vem a raiva, né? Por que comigo? E eu fiz essa pergunta, por que comigo? No dia do hospital, quando o médico falou lá que não tinha mais jeito, eu falei, por que comigo? A minha filha era uma menina tão boa, tão cheia de luz. Eu nunca fiz mal a ninguém, minha filha nunca fez mal a ninguém. E eu gritava, eu falava, tanta gente nesse hospital que mata uma pessoa, leva tiro e está aí sobrevivendo.
Depois vem a barganha, que é a negociação com Deus. Como assim negociar com Deus? É fazer promessa para Deus de uma vida dedicada à religião, aos pobres, à caridade. Nesse ponto, graças a Deus, não aconteceu comigo. Aí sim, eu fui procurar ajuda. Eu fui procurar entender o porquê, ou melhor, o pra quê. O pra quê a minha filha se foi, né? Antes de mim. E foi no Espiritismo que eu encontrei as respostas. Não discrimino nenhuma outra religião, cada um procura aquela que se sente melhor. Mas eu encontrei a resposta no Espiritismo. E eu não negociei com Deus. Eu fiz aquilo com amor, o que dava no coração. Só que, infelizmente, eu e meu esposo, a gente se entregou tanto a ajudar o próximo, a entregar, acreditou que nós fomos enganados por um determinado médico, um falso profeta. Era para eu perder a fé, eu e meu esposo. Mas não, nós não perdemos a nossa fé. A gente está aqui de pé, continuando a nossa caminhada, a nossa aprovação, a nossa missão. Que foi essa missão, não sei qual é. Cheguei aqui na Casa da Luz, né? Fui atendida como vocês. E cada caboclo que eu passava, eles me davam, né, a orientação, com a sabedoria deles. Eles me acalmavam. Eu saía daqui com uma esperança. Depois vem a depressão, né? Que é o quarto estágio do luto, né? Que é a dor, é a depressão, da pessoa se isola. Eu tive a depressão. Eu tinha ansiedade. Eu me revoltei com Deus. Falei, eu não acredito mais em Deus, que Deus é esse que tirou a minha filha, o meu bem mais precioso. Mas na época eu não entendia nada. E por último, tem a aceitação. A aceitação, dito por um anjo, numa mensagem psicografada por um amigo meu, ele diz assim: a desencarnação não é para ser aceita, mas sim para ser entendida. A gente não tem que aceitar a desencarnação, a gente tem que entender. E, gente, é isso que eu entendo. Hoje eu consigo entender. Através de quê? Através dos estudos, através da luta, de um dia de cada vez, de um dia vencido. É matar um leão por dia. É através da dor, da saudade. E eu ouvia das pessoas assim: ah, não chora não, é assim mesmo, Deus quis assim. Gente, nunca falei isso, não para uma mãe, eu falo como mãe, mas qualquer um que perca um ente querido, isso dói no início. A gente sabe que a missão dos nossos entes acabaram, a gente precisa continuar a nossa, mas isso dói muito. Isso eu escutei. Então, se você não tem nada para falar, fala só o seguinte: eu estou aqui, eu sei a dor que você sente. O que precisar de mim, eu estou aqui. Coloca a sua dor no bolso e vai ajudar aqueles que precisam. Quando eu cheguei aqui em 2018, em Neves Paulista, eu não tinha família aqui. Eu vim para um amigo meu. E lá eles me acolheram, eu tive o acolhimento, né, numa casa espírita também. Hoje ele não é só um amigo, ele faz parte da minha família também. E ele me acolhe. Quando eu precisava, eu chorava, ele diz que eu sou a mãe mais chorona que tem, né? Então, assim, e ele diz: você vai conseguir. Com o tempo você vai começar a entender melhor. Quando eu vi aquela mãe chegando lá na casa espírita, eu vi a dor dela, eu falava: meu Deus do céu, eu passei por essa dor. Eu estava até pior do que ela, porque eu não conseguia beber uma água. A minha irmã tinha que abrir a minha boca para botar uma água na boca. A minha irmã tinha que abrir a minha boca para tomar um suco, porque eu não conseguia nada. Eu me entregava. E não é assim. Devemos chorar? Claro que
que devemos chorar. Por que não chorar de saudade, gente? Não de desespero. Eu choro sim, não vou mentir para você. Às vezes eu vejo uma frase, a pessoa derrama lágrima. Mas eu preciso chorar para esvaziar um pouco isso aqui. E a minha filha vai ficar triste porque eu estou chorando? Não. Porque não é de desespero. Antes era, hoje não. E hoje eu choro de saudade. De saudade daqueles momentos bons que eu passei com a minha filha, maravilhosos. E a gente era amigas, somos ainda. Eu tenho uma conexão muito grande com a minha filha. Eu sinto o carinho dela, eu sinto o beijo dela, eu sinto o cheiro dela, mas porque eu me permitia isso. Eu me permiti. Se cada um de vocês que perderam um ente querido fala, mas eu não consigo, se permita. Eleve seu pensamento. Se estiver fazendo uma coisa que ele gostar, estou fazendo isso para você, porque vai chegar até ele. Eu coloco perto da foto dela uma florzinha, toda semana coloco rosinha, florzinha, jasmim, qualquer coisa, e falo, filha, essa rosinha é para você. E quando chegar aí onde você está, que ela chega bem perfumada, com todo o meu amor. E todo dia eu converso com ela. Todo dia eu converso com ela, conto as coisas que aconteceram, bem não saber o que aconteceu, mas eu conto porque me faz bem. Então, não é fácil, gente. Não é fácil. Estou aqui de pé, aí a pessoa fala, nossa, você está de pé? Estou, mas eu preciso seguir a minha missão. Eu não posso ficar estagnada numa cama, esperando a morte chegar. Como é que eu vou evoluir? Tanto moralmente como espiritualmente. Se eu ficar deitada, eu não evoluo. E a minha filha não quer ver isso. Eu escutei de uma mãe que eu falei assim, eu agradeço a Deus todo dia por ter me permitido ter convivido com ela durante 21 anos. Essa mãe me falou assim, então você está falando mentira, porque Deus está triste com você, você não está falando, você não agradece de coração. Agradeço sim. Não é porque eu choro, eu sinto que eu não vou, eu não vou deixar minha filha triste. A minha filha está feliz comigo, pela minha evolução. E aonde eu encontrei a evolução? Onde eu encontrei a minha caminhada? Aqui dentro, na outra casa espírita, nos amigos, vendo outras mães que passam a mesma coisa que eu na outra casa. E ali uma dá força para a outra, porque quando passa o tempo, ninguém quer mais escutar falar do seu filho. Ninguém quer mais escutar falar. Mas eu sinto necessidade, porque minha filha permanece viva. A minha filha não morreu. E eu tenho a fé que se eu continuar do jeito que eu estou, na minha caminhada, fazendo bem, tendo empatia com as pessoas, se colocando no lugar do próximo, amando o próximo, fazendo a caridade no trabalho, se Deus me permitir, eu vou ter o merecimento não de só reencontrar com a minha filha, mas de permanecer junto a ela. Terminar aquele momento que a gente não terminou. Saudade? Demais. Não é porque eu sou médium da casa, eu não vou sentir saudade, eu não vou chorar. Eu passo aqui pelos caboclos, todos os caboclos, cada um que eu passo, fala, essa filha precisa chorar, essa filha precisa sorrir mais. Porque a gente se cobra muito, gente. Eu me cobrei. Eu não sou a Andréia de 7 anos atrás. Eu mudei. E as pessoas acham que você tem que ser a mesma pessoa. E eu não sou a mesma pessoa. E eu tenho certeza que eu mudei para melhor. E a saudade é boa. E a gente sente saudade por quê? Porque a gente ama. Porque se a gente não amasse, a gente não sentiria saudade. E hoje eu agradeço aos trabalhadores aqui da Casa da Luz. Eu agradeço ao meu esposo que está sempre do meu lado. Eu agradeço às entidades que trabalham comigo, que me ajudam. No momento eu não estou podendo trabalhar, devido ao problema de coluna. Eu agradeço a outra casa que me acolheu, ainda me acolhe.
Eu agradeço a família que eu tenho aqui, que é a família espiritual, a família universal. Porque aqui eu não tenho família consanguínea. Mas será que a família consanguínea é tudo? Não. Porque a família consanguínea são aquela que passou o tempo, cada um vive a sua vida. Está certo. Mas não deixam você falar do seu ente. Quando está na rodinha lá, todo mundo falando dos seus filhos, eu quero falar da minha filha, todo mundo muda de assunto. Isso me doía. E nessa casa, quanto na outra, a gente troca. Eu falo da minha filha, que a gente fala, nossa, parece que a sua filha está viva aqui, está viva fisicamente. Mas a minha filha está viva assim. E se bobear está aqui do meu lado, porque ela não me deixa nunca. A minha filha nunca me deixa. Então, gente, o que eu tenho que passar para vocês é isso. Ânimo, fé. Tenham fé. Não percam a fé de vocês. Não deixem que a depressão, a ansiedade levem vocês para o fundo do poço, como no início me levou. E não tenho vergonha de dizer que eu tentei o suicídio, porque eu não conhecia o espiritismo. Eu achava que se eu fosse embora, eu ia encontrar com a minha filha. É tudo o contrário. Se eu tirar a vida que Deus me deu, eu não ia me encontrar. Eu até poderia encontrar mais filho, ter o merecimento para ficar com ela, nunca, porque ela está muito mais evoluída. Então hoje eu tento fazer o máximo, estudar, trabalhar e evoluir para ter um merecimento. E quem passa por isso deve fazer a mesma coisa. Nunca perca a sua fé, a sua crença, seja qual for a religião. Aquele lá de cima, aquele pai lá de cima, ele nunca nos abandona. Quando a gente cai, que é a caminhada de pedra, quando a gente cai, é ele que nos levanta. Às vezes nos carrega no colo, né? E é isso que eu sinto. Então, gente, o que eu tenho para falar para vocês é uma palavra dita por Chico Xavier. Deus jamais separa aqueles que se amam. E Deus não separou a minha filha de mim. Separou momentaneamente. E hoje eu tenho a convicção disso. E é isso que me dá força, me torna de pé. Ajudando aquelas mães que chegaram ali, estão lá no fundo do poço. E eu do nada, eu vou conversar com a mãe, dou um abraço, eu pergunto assim, de onde eu falei, como é que saiu tanta coisa da minha boca? Entendeu? Então é isso que me ajuda a caminhar. Essa casa maravilhosa, eu agradeço a todos dessa casa, da outra casa, porque aqui nós formamos uma família. As entidades dessa casa me ajudaram a crescer, a ver além daquilo que eu estava vendo. O trabalho edifica a pessoa. Então, quem perdeu um ente querido, ou até mesmo um filho, não desanime, continue a caminhada. O sorriso não é o mesmo, não vai ser o mesmo, o olhar não tem o mesmo brilho. E você se cobra, às vezes vai numa festa, não vou dançar não, porque se eu dançar, meu filho vai achar que eu não estou mais ligando para ele. Mas a minha filha me cobra. Ela me cobra. Vai dançar, vai se divertir. Eu só queria passar rapidinho uma mensagem, tá? É bem rápida a mensagem, tá, pessoal, né? Aqui no visor, que diz muito sobre isso, sobre a vida, né, após a vida. Obrigada a todos.